Esse volta para as perguntas e respostas. Nosso muito obrigado, Lucas. Vamos ao nosso próximo palestrante, por gentileza. Eu peço que venha aqui ao púlpito o Carlos Gabriel Bianchim, da Lactec. Por favor, Carlos, tenha bondade. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Em nome do Lactec, eu queria agradecer ao Tecpar pelo convite, a FRG. É um evento que é muito importante, porque a gente fala sempre em veículos elétricos, é um assunto que vem crescendo muito, se tornou realidade agora, principalmente devido aos últimos acontecimentos aí. E fóruns dessa natureza, eu acredito que são fóruns bons para que a gente possa discutir, debater vários pontos, permitir que a informação também circule, que a gente possa ver vários pontos de vista, né? E para nós do Lactec é uma honra participar desse tipo de evento. O Lactec é uma empresa, é um instituto de pesquisa e desenvolvimento, falando rapidamente, que está completando agora, em 2019, 60 anos de vida, né? A gente tem, no setor de energia elétrica, o maior número de projetos de pesquisa e desenvolvimento executados. Temos várias áreas, estamos com alguns representantes aqui na plateia também de áreas da automotivo, mecânica, eletricidade, meio ambiente. E a mobilidade elétrica já é um assunto dentro do Lactec em vários projetos que foram executados e que estão hoje sendo executados aí há mais de uma década, aproximadamente. Então, falando um pouquinho, tem muita coisa que eu vou repetir, eu vou acabar passando, porque já foi falado também desde ontem, né? São informações assim que não vale a pena ficar debatendo e chovendo no molhado. Mas aqui eu acho interessante essa questão aqui do carro elétrico, né? Eu procurei informações na internet e achei aqui de 1884 um veículo criado por um inventor inglês. Mais para pontuar o seguinte, o jornal Gazeta do Povo, de Nova York, no começo do século XX, ele tinha uma folha de classificados onde tinha venda de veículos a combustão, veículos elétricos e veículos a vapor. E isso era uma coisa convencional, muito comum naquela época, você escolher apenas por uma questão de gosto. Não havia necessariamente, naquela época, uma motivação que não fosse essa, era mais uma opção de veículo para você se locomover na cidade de Nova York. Depois, é óbvio que ocorreram algumas incursões um pouquinho mais aí, estratégicas, como essa, por exemplo, aí com a foto do Thomas Edison, mas veio, na sequência, um período muito negro para o veículo elétrico, né, como se sabe, a produção em massa do veículo a combustão, o advento aí do combustível fóssil de uma maneira muito mais barata, acabou trazendo um período muito forte de declínio para esse segmento de mobilidade. E só aí, a partir da década de 70, que a gente teve, com a crise do petróleo, um ressurgimento desse veículo elétrico, ainda com sérias limitações de baterias, como já foi apresentado aí em várias apresentações desde ontem. Com a virada de século, a gente acabou tendo o surgimento de novos veículos, novas soluções. As baterias evoluíram muito e hoje nós temos aí veículos que não foram meramente adaptados, mas pensados desde o início para serem veículos elétricos. Então, isso envolve uma gama de inovação. Trabalha muito com a bateria, porque é um elemento que hoje exige muita pesquisa, tem muito trabalho envolvido, e a gente vai ter que ter um barateamento desse elemento para tentar aumentar a bateria, a autonomia dela, diminuir o período de carga, fazer com que eu tenha necessariamente aqui um aumento da minha energia específica, da densidade energética dessa bateria e a inclusão de novos materiais. Hoje a gente tem basicamente a bateria baseada em lítio e com alguns elementos formando aí os anodos, toda a parte de eletrólito, como já foi amplamente apresentado. Não vou me delongar muito nisso, também não sou especialista em baterias, mas principalmente o problema que a gente vê assim muito forte também é que em alguns elementos utilizados na bateria de lítio a gente tem problemas para conseguir negociar essa extração. Eles estão localizados em países, às vezes, com uma certa dificuldade. Então, essa evolução nos materiais acaba sendo uma prerrogativa muito necessária para a gente ter, necessariamente, o quê? Redução de custo. Há uma perspectiva no mundo de que a gente, ontem até se falou em 2022, né? Algumas informações colocam aí esse ano um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás,
mas basicamente aí, daqui a uns 5 ou 6 anos, deve acontecer uma redução de custo de tal maneira que o tal do TCO, como se falou ontem, né, o preço total do veículo, ele acabe sendo mais vantajoso ou tão vantajoso quanto o veículo a combustão. E a gente passe a ter, com essa redução de custo, aí, uma expectativa muito boa, permitindo reciclagem de materiais e até mesmo a eliminação de alguns compostos que são utilizados hoje na bateria do veículo elétrico. O veículo elétrico hoje que é comercializado, algumas montadoras oferecem uma garantia para o usuário por tempo ou quilômetro rodado, e a gente tem um certo percentual que vai ser garantido minimamente. A gente vai ver aqui que alguns fabricantes, como, por exemplo, aqui a Nissan e a Chevrolet, elas oferecem um período, quase todas oferecem, né, 8 anos de garantia no veículo elétrico, ou 100.000 milhas, mas com uma degradação na sua bateria. A Nissan compreende que até 75% está dado garantia, ou seja, se a bateria, ao final de 8 anos, tiver 75% da sua capacidade de carga, ela ainda é considerada dentro do limite aceitável. Você vai ter esse veículo, portanto, fora da garantia, após 8 anos, com essa capacidade, pelo menos essa capacidade na sua bateria. A Chevrolet, no caso do Bolt, entende que o valor é 60%. Segundo informações da própria Chevrolet, a gente pôde participar de um evento de lançamento do Bolt, de vários eventos que eles fizeram, né? Foi questionado por que a Chevrolet entende que o tal do Vehicle to Grid ainda não é uma coisa possível para ser feita. O principal motivo é isso, é você não saber, segundo a informação, a palavra da própria Chevrolet, é não saber, a partir do momento que você começa a degradar a bateria devido à descarga e carga, em situações que não são dedicadas somente ao veículo, por exemplo, se eu estiver fazendo um backup da energia para a minha casa, ou jogando energia na rede no horário de ponta, qual que é o estado, ou qual é a degradação que eu vou provocar na minha bateria. Então, isso, no fundo, acontece o quê? A concessionária montadora está preocupada com o risco financeiro de ter que trocar uma bateria em garantia, devido a um problema que não decorre especificamente do uso só no veículo. Então, acabou sendo um dos grandes limitantes para eles proibirem isso daí. Bom, degradação na vida útil da bateria, né? Operações com altas temperaturas, elevados estados de cargas também podem ser problemáticos, descargas profundas e altas taxas de carga e de descarga. Mesmo com BMS, a gente sabe que isso acaba deteriorando a vida útil da minha bateria. Com isso, o que o mercado fez a nível de mundo, né, e aqui no Brasil a gente tem uma tendência fortemente de seguir essa variação em termos de carregamento das baterias dos veículos elétricos, foi dividir os carregadores, e aqui é exatamente o mesmo quadro que a gente acabou de ver do Lucas agora. A gente tem a divisão de acordo com a potência do nosso carregador. Hoje, no mundo, até 43 kW, nesse nicho de mercado, é onde eu tenho a maior concentração de equipamentos de recarga para veículos elétricos. Na sequência, nós temos aqui os carregadores de corrente contínua, são os rápidos e os super rápidos, que são potências mais elevadas. Por que nós temos esse carregamento muito concentrado aqui nos sistemas alternados? Por que nós temos essa concentração muito forte aqui nos sistemas alternados de potência até 43 kW? Porque o veículo, normalmente, ele fica em casa muitas horas ou até mesmo em locais, como, por exemplo, aqui no Tech Park. Quem trabalha aqui no Tech Park, se tivesse com um veículo elétrico, ele ia parar praticamente o dia todo aqui. Então, eu não preciso carregar, essencialmente, em corrente contínua e fazer uma carga aí de 20 a 30 minutos com 80% da minha bateria. Eu posso fazer uma carga de baixa potência e, com isso, até do ponto de vista de vida útil da bateria, para ela é muito melhor do que uma carga rápida de forma muito constante. Os padrões que se utilizam para fazer esses carregamentos são muito variados. Desde há muito tempo eu já ouço que seria interessante se a gente tivesse um padrão. Aqui nesse evento, desde ontem, já se colocou isso também. Eu sou um defensor também, se tivesse um padrão mundial, seria muito melhor para todo mundo. A gente só teria um plug e não teria problema nenhum. Mas a gente vê que é uma resistência muito grande. Os criadores do CHAdeMO não têm intenção de deixar. Os criadores, quem usa o CCS, o combo CCS, também não vai mudar. O que a gente vê, por exemplo, é o consumidor meio que determinando o que o mercado talvez deva produzir de soluções. Nós temos, hoje, no Brasil,
fortemente disseminado o padrão T2, o combo CCS e o CHAdeMO. Eu coloquei aqui também o padrão GBT, que é o padrão chinês, que deve provavelmente vir também com alguns carros aí, com as montadoras. Não sei se vai ser um padrão que vai ser utilizado aqui no Brasil também. A gente vê hoje que os 3 primeiros são os principais que estão aí no mercado. Até a própria GM, ela tinha a intenção de trazer o Bolt com o padrão T1, mas já houve uma mudança em função exatamente do que o mercado brasileiro entende como sendo talvez o mais viável. Não sei se essa vai ser a prerrogativa, mas eles já colocaram a intenção de mudar o conector e disponibilizar aqui no mercado brasileiro um Bolt com um padrão tipo T2 de conexão. Se for assim, para a gente é uma situação que a gente entende que pode ser melhor, porque já permite a integração com outros carregadores que estão no mercado. Alguns números que eu capturei aqui de uma pesquisa da McKinsey mostram que as 3 grandes regiões, né, assim como o pessoal vem apresentando, Estados Unidos, Europa e China, a gente tem um domínio desse carregamento em corrente alternada. A maior parte dos carregadores, vocês podem ver aqui que hoje, balizando para 2020, eles são ou de carregadores alternados de pequena potência, nível 1, ou carregadores nível 2. E essa tendência ela vai apenas se manter aqui para 2030, a expectativa. Há um crescimento dos carregadores rápidos aqui também, mas eles vão principalmente estar vocacionados a você fazer as conexões rodoviárias entre grandes cidades, como, por exemplo, hoje existe o corredor São Paulo-Campinas, o corredor São Paulo-Rio de Janeiro, Curitiba-Florianópolis e Paranaguá, Foz do Iguaçu. Eu entendo que vai haver esse predomínio aqui no Brasil, deve ser um cenário seguido aqui pelo Brasil também, e necessariamente a gente vai precisar de uma composição entre carregamento alternado e carregamento DC, mesmo dentro da cidade. Se a gente imaginar que o veículo elétrico vai ser um veículo, por exemplo, de uma frota de táxi, o táxi é um elemento, é um tipo de veículo que vai necessitar, talvez, de alguns pontos dentro da cidade com carga rápida, de forma a permitir que aquele pequeno período que ele permanece estacionado, aguardando um cliente, ele possa se carregar de uma forma mais rápida e alimentar 10%, 15%, 20% da bateria e voltar de novo a rodar. Acreditamos também que devem haver agora o surgimento de novas tecnologias, como os carregadores sem fio. Já existem alguns projetos que falam dos carregadores sem fio, inclusive em rodovias. O que nós estamos fazendo do nosso lado, como Instituto de Pesquisa, é trabalhar junto com as concessionárias e outras empresas para estabelecer soluções, desenvolver e implementar soluções, como essa eletrovia, que foi implementada junto com a Copel e Itaipu. É uma eletrovia de 700 quilômetros. Nós temos 12 eletropostos de carga rápida espalhadas entre Paranaguá e Foz do Iguaçu, e em todos esses pontos o uso é gratuito da energia. Carregar carro elétrico já é barato. Aqui na eletrovia do Paraná, é zero. Vocês podem parar, abastecer à vontade, 24 horas do tempo funcionando, já com monitoramento desenvolvido pelo Lactec, que permite a gente acompanhar o status operacional de quase todos esses pontos que estão distribuídos aqui. Ela completou um ano agora em março de 2019, com 330 recargas aproximadamente, ainda é um volume muito pequeno, a gente tem poucos carros, um total de energia de mais ou menos 2.900 kWh fornecidos, e um custo médio de exorbitantes R$ 6,75. Tá ok? É mais barato carregar o carro do que comprar um lanche no McDonald's. O lanche do McDonald's, comprar em 2, sai R$ 7,50. Então, é bem mais... a gente colocou esse número só para mostrar que, realmente, mesmo aqui, uma situação real, o valor é muito pequeno. E, na verdade, ninguém pagou nada. Isso aqui são dados apenas contábeis. Custou zero para cada um dos usuários. Só falando um pouquinho, aqui é um slide um pouquinho em termos de veículo elétrico no Brasil, custo muito, muito elevado. A gente entende que incentivos, assim como foi no mundo, vai ser necessário aqui no Brasil, assim como foi apresentado ontem, não necessariamente precisam ser financeiros, podem ser de outra natureza, por exemplo, permitindo que você, como em São Paulo, rode com veículo elétrico nos corredores de ônibus. Isso deve auxiliar, deve dar um incentivo para quem mora lá e comprar o veículo elétrico. Eu já morei lá e realmente é pior do que a poluição, é pior do que a violência, é ficar no trânsito de São Paulo. É muito ruim.
Em termos de perspectiva futura, a mesma pesquisa da McKinsey mostra que os grandes mercados, né, devem aumentar ainda mais a participação de vendas de veículos, no caso dos veículos elétricos. A McKinsey entende que 120 milhões deve ser um número que deve existir para os próximos anos aí a ser atingido de veículos elétricos no mundo. Eu vi ontem e hoje perspectivas que chegam até 200 milhões. Eu espero que essa perspectiva da McKinsey esteja errada e que a gente atinja isso até supere os 200 milhões de veículos aí no mundo. Tá ok? Bom, era rapidamente isso, eu agradeço mais uma vez. Fico à disposição para perguntas e contato. Muito obrigado.